Olá, boa noite. Vamos começar uma live agora com a professora doutora Lucília Panicetti. Isso me dá muita alegria, porque nós estamos conversando sobre o Edgar Morin, um dos maiores pensadores da atualidade. Ela, com a sua excelência, está nos apontando o caminho para entender. A professora já está entrando, já acendei para ela aqui. Nós vamos continuar a nossa conversa de ontem nessa série. Boa noite, professora. Tudo bom? Estamos aí. Hein? Suave na nave? Suave na nave. Aqui tá que nem aquelas escolas que a gente atrasa um pouquinho, porque o professor fica conversando um pouco, sabe? Ah, é, né? É, Não, a gente estava conversando agora com duas consultoras que você, professora, precisa conhecer. eu assisti Nós um vamos fazer um pedacinho e seminário em fiquei Santa Luzia já encantada. com o seu nome. Oi, Lucrécia, te vi entrar, minha ex-aluna. Minha Isso! ex-aluna e uma excelente profissional da Vias do Saber, numa clínica de atendimento psicopedagógico, fono, neuro, absolutamente fantástico aqui em Belo Horizonte. Olha que coisa legal. Professora Luci, ontem nós falamos de algumas coisas e ficou para casa para nós, né? Isso. Vou relembrar brevemente o que a gente falou. A primeira coisa é que você é uma mulher educadora. Então, isso é a primeira Pois é, coisa. eu fiquei apaixonada com esse troféu, que é de uma, vamos dizer assim, uma inventividade e de uma afetividade enorme, professor Paulo. Adorei, adorei. Você vai conhecer os outros, depois eu vou te mostrar amanhã, Tá, tá? tá bom. Amanhã eu mostro. Porque são três no total. Um chama semeadores, o outro mulheres educadoras e o outro chama alvo. Uhum. Então, alvo é para boas práticas na educação, sabe? A ideia é o quê? É fazer com que os professores sejam reconhecidos logo. Ninguém tem que virar nome de laboratório ou quadro depois que morre, né? Perfeito, Aí ninguém perfeito. quer, né? Aí é duro. Aí é danado. Mas ontem nós falamos do primeiro capítulo do livro Sete Saberes para a Educação do Futuro, do Edgar Morin. Isso. Você deu um histórico assim dele, um panorama de quem é Edgar Morin, falou do capítulo número 1, que diz respeito aos erros e à ilusão, né? Uhum. Que o conhecimento, muitas vezes, ele até por vaidade de alguns e por erros que cometemos, ele pode ser um espaço de ilusão e de erro. E Isso. no capítulo 2, eu estou aqui abreviando demais para a gente começar logo. No capítulo 2, foi um espaço para a gente refletir sobre a evolução cognitiva que não caminha para o desenvolvimento de conhecimentos somente abstratos, Sim. mas para a contextualização. Eu gostei muito disso. Lembrei de uma frase que o professor Roberto Gameiro, que era diretor do Colégio Marista Dom Silvério, sempre Sei, falava: sei quem. texto fora do contexto é pretexto. Ah, Então tem que ter ótimo, ótimo, perfeito. contextualização. Perfeito. E para que a organização fique articulada e não seja um bombardeio de coisas, né? Uhum. Então, o Edgar Morin trabalha a complexidade, como você disse ontem, mas ele tenta, de certa forma, fazer com que a gente entenda que não é só uma bagunça. A complexidade não é a tempestade de ideias, mas é o cenário que a gente está inserido. Exatamente. E aí, a gente deixou essa pergunta, que quanto mais eu estava falando com a Ariane agora, né, a psicóloga, e com a Juliana Toffani, que é prima do tio Flávio, Ah, sei. né? Uhum. Quanto mais poderosa é a inteligência geral, maior é a faculdade de tratar os problemas especiais. Uhum. Isso aqui me toca muito, eu acho bacana discutir, porque é bom que os alunos sejam formados para trabalhar situações, problemas reais. Exatamente.
E aí nós paramos nesse seguinte dilema aqui. Em que a educação contemporânea precisa mudar para se beneficiar dessa ideia do poder da inteligência geral, não é? Isso. Então, para que serve essa inteligência geral? E aí eu vou passar a palavra para você, que eu quero ouvir logo. Obrigada. Obrigada pelo acolhimento, obrigada por todo o carinho e pela forma de conduzir a live que deixa a gente muito à vontade. E isso é essencial nessa época de reaprender a conviver, a ser e etc. Então, olha, nós estamos num mundo todo formado por ensino disciplinar, né? Tudo compartimentadinho e muita gavetinha de conhecimento, etc. E nesse tipo de mundo, normalmente as conexões entre as disciplinas são invisíveis. Nessas condições de compartimentalização da educação ou dos saberes, o que acontece é que a mente humana que trabalha em rede perde um pouco a sua aptidão natural de contextualizar os saberes e integrá-los e eles passarem a fazer sentido. E aí vem aquela pergunta que você comentou hoje, aí o menino pergunta para que serve? Não é? Porque fora do contexto não faz sentido. Uma mente que trabalha em rede recebe pílulas de saber ou de conhecimento, e aí? Ele pergunta para que serve. A consequência mais grave que eu percebo e que o Mohan também discute dentro lá dos seus escritos é que essa falta de percepção do todo conduz ao enfraquecimento de uma responsabilidade global. Cada um tende a ser responsável por aquilo que é a sua tarefa especializada. E o resultado, claro, diminui o nível de solidariedade, a sensação de vínculo com os concidadãos não se desenvolve, e nós estamos vendo isso na sociedade atual, quando nós precisamos dessa interligação de todos contra a pandemia, e alguns continuam fazendo aquilo que dá na telha, como quem diz, e eu com isso, não é? Então, se nos falta essa visão capaz de valorizar o conjunto, o que a educação precisa para se beneficiar da inteligência geral é exatamente usá-la, né? Pegar essa ideia de inteligência geral, de capacidade ou habilidade de resolver problemas essenciais e estimular que não haja especialização em excesso na hora da solução de problemas. Agora, como que se faz isso? Primeira providência é aceitar que a quantidade de informações ou a sofisticação dessas informações jamais vão ser suficientes para criar o conhecimento pertinente, né? Esse conhecimento sobre o qual a gente está falando, o conhecimento contextualizado, a informação que se torna útil de alguma forma e aplicável. Então, para promover a inteligência geral, é importante que a educação se utilize dos conhecimentos existentes, claro, não vamos abandoná-los, mas vamos considerar que, em alguns casos, eles são contraditórios, que conhecimentos dispersos por causa de uma especialização excessiva acaba, em vez de se transformar em razão, se transformar em relativização da racionalidade. E para o conhecimento ser pertinente, a educação precisa tornar o contexto o seu centro. A relação do todo com as partes e da parte com o todo, e, claro, a possibilidade de que existem multidimensões, que eu gosto de chamar de multidão de aspectos ou de elementos, que precisam estar
interrelacionados numa religação de saberes. E para isso, para atingir o uso da inteligência geral, nós precisamos do livre exercício da curiosidade. A curiosidade é um traço humano natural, que durante a infância está a todo vapor, não é à toa que aprendem com uma facilidade danada, porque tudo lhes interessa. Na adolescência, ela já diminui um pouquinho. E, infelizmente, aos poucos, em grande parte das situações, o que acontece é que a instrução extingue a curiosidade. Então, para haver o benefício de um conhecimento pertinente, é preciso estimular a curiosidade na escola. E, claro, se nós tivermos um aluno cuja curiosidade já está adormecida, mais do que importante é despertá-la para que ele, aí sim, possa se formar como cidadão apto a pensar de formas variadas e interrelacionadas e trabalhar com todo e não apenas com partes isoladas que são mais fracas. Eu acredito que curiosidade é a palavra-chave em como podemos nos beneficiar disso. E nesse ponto, o Edgar Morin, ele convida a não olhar só para uma parte do mundo, né, que Sim. Alguns, por ser europeu, né, o eurocentrismo, durante muito tempo ele colocou só a Europa no centro. Exato. E o Morin ele faz um apelo para que nós possamos nos abrir para uma ética planetária, para uma ótica planetária, né? Exatamente. Ele convida para isso. Eu vou aproveitar isso para falar que tem aqui uma pessoa, é uma mulher educadora lá do Maranhão, o nome dela chama Rogeneira Almeida. Vocês têm que se conhecer. Ela estuda Viktor Frankl e a conversa com ela também foi muito bacana. Que né? bom. Então, Rogeneira, bem-vindo, boa noite. Nessa ideia da consciência planetária, não é? Então, bem-vinda, Maranhão. Estamos lá do Maranhão. Minas e Maranhão, que bom. Antes disso. Então, como é que fica essa questão da condição humana, né? Nós estamos agora com prato cheio para falar isso, porque todo mundo agora percebeu que nós somos humanos e, sobretudo, que somos frágeis. Né? E o Edgar Morin já falava isso na virada do século, 20 anos atrás, né? Século XX para o XXI, né? Por isso que eu acho atualíssimo esse livro. Exatamente, sem dúvida. Quando ele fala em condição humana, às vezes essa palavra fica meio estranha, né, para algumas pessoas perceberem a dimensão dela. E eu gostaria de dizer o seguinte: quando ele fala em ensinar a condição humana, o que ele está dizendo ele está se referindo à identidade humana, né? O foco geral do capítulo 3 é o homem em si, não é mesmo? Então, o que acontece? Ensinar a identidade humana é como se a gente pudesse despertar em cada pessoa o reconhecimento de que, apesar de haverem separações geográficas, às vezes até barreiras culturais e elementos de distância física, que, na verdade, nós todos temos o sermos humanos como o nosso ponto em comum. Então, de forma simples e direta, ensinar a identidade humana tem a ver com eu sou humano e preciso me reconhecer como tal. E hoje aconteceu aquelas coisas de universo que a gente comenta. Eu estava trocando uma ideia com uma das minhas netas, a neta caçula chamada Letícia, sobre exatamente a live que eu ia dar hoje.
E olha que interessante. Graças a Deus, a escola que ela frequenta trata desses assuntos amplamente, inclusive usa o programa do Laboratório Inteligência e Vida, o LIV. E aí, nós duas conversando sobre o fato de que eu iria falar sobre o homem se reconhecer para que essa interação fosse mais fácil, ela mencionou um elemento muito curioso que eu gostaria de compartilhar com todo mundo. Ela disse o seguinte, que o universo é um espaço para que cada pessoa que tem as suas próprias opiniões e gostos esteja da palavra universo, unido com diverso, com quem é diferente de si. Puxa, que bacana! Ou seja, é uma ideia fantástica, porque é o cerne, é o foco do capítulo. Nós precisamos ter a nossa identidade terrena para entender que universo é quando estamos unidos com o diverso, aquele que é diferente de mim. Tão humano quanto, não é? Uma curiosidade importante é que essa ideia, não é, a saber que o Fernando Henrique, que o Paulo Renato, né, que foi o ministro da Educação, nos tempos em que a gente podia ter muito orgulho disso, exato, né, de termos um Ministério de Educação desse nível, veio para o Brasil e os PCNs logo em seguida foram criados os parâmetros curriculares nacionais. Com essa luz que o Morin e que também o documento que a gente está estudando com o Doni, né, na série que estamos fazendo, sim, os 4 pilares, né, da Unesco. E aí nós tivemos a oportunidade de ter os parâmetros curriculares nacionais aí muito inspirados nessa ideia da condição humana. Que muita gente confunde condição humana com direitos humanos, né? Exato. Em períodos polarizados, isso ainda fica mais sério ainda, né? Fica parecendo que falar do humano é ser de direita ou de esquerda, mais de esquerda do que de direita. Então, o Edgar Morin, ele clareia isso dizendo que a gente, né, nós somos humanos, nós temos a condição humana, a nossa identidade. O humano está acima disso tudo. Está acima das ideologias, das doutrinas, das ideias compartilhadas, aliás, compartimentalizadas apenas com grupos e não com o todo. Sem dúvida. Professor, então qual seria o papel dessa educação no ensino da condição humana? Certo. Olha, importante a gente pensar é o seguinte, eu acho muito interessante quando a gente lembra disso, quando a gente pensa o seguinte, a educação já sabe disso e tem feito isso. Mas nesse momento específico agora, nós estamos cada vez mais tendo a oportunidade de praticar essa questão da condição humana, né? Com os nossos alunos precisando de acolhimento, precisando de olhares especiais e etc. Então, nós vamos lembrar o seguinte. Primeiro que tudo, vamos lembrar que o nosso cérebro trabalha em rede, como eu disse anteriormente, e o circuito é cérebro, mente e cultura. É um circuito que representa o cérebro, a espécie humana, né? A mente é do indivíduo e a cultura é a representatividade da sociedade em que ele está inserido. Essa tríade só vai funcionar porque um elemento necessita do outro. Então, para ser humano e reconhecer a condição humana, é necessário que a educação promova ligação entre esses elementos. A questão biológica do indivíduo, a sua mente, que é peculiar às suas experiências de vida, e a cultura que ele representa na nossa sociedade. Esse conjunto, se for trabalhado pela educação,
é o conjunto que vai desenvolver autonomias individuais, participações comunitárias, e isso gerará esse sentimento de pertencer à espécie humana. Então, vai caber à educação um papel de cuidar que haja essa interligação do biológico com o psicológico e o social. Enxergar o seu aluno como biopsicossocial vai facilitar. Aí vai ser percebido que ele, ao mesmo tempo, tem unidade e tem diversidade. E elas precisam caminhar juntas. Agora, temos que ficar alerta para um perigozinho, uma armadilha. Essa ideia de unidade da espécie humana, de nós todos sermos iguais, não pode ofuscar a ideia de diversidade ou das características específicas de cada um, e vice-versa. Então, para que esse princípio de o ser humano tem a sua unidade e a sua diversidade ao mesmo tempo, nós precisamos, na escola, trabalhar a questão da autonomia individual por causa da carga biológica que a pessoa tem. Precisamos trabalhar na área social, onde existem várias linguagens que são usadas para expressar e para compreender, e, obviamente, na diversidade cultural, que é o que identifica onde nós estamos enraizados como cidadãos da Terra. Eu acho que trabalhando nesse circuito de biopsicossocial, a escola consegue desenvolver a condição humana dos alunos com mais facilidade. Ou eu diria até nem com facilidade, eu diria com mais fluidez. Não é? Isso, sabe, a sua fala é muito pertinente porque aumentar aqui um pouquinho. Esse perigo de globalizar tudo pode levar a alguns projetos de escola que, infelizmente, o Brasil agora, nesse período, está retomando, que com todo respeito, né, escolas cívico-militares, escolas que tendem a uniformizar padrões, né? Nada contra a importância do civismo, nem do papel do militar. Mas quando a escola ela inviabiliza o estudo de alguns autores em detrimento de a negação de uma ideologia e reafirmação de outra, a gente pode perder muito na leitura global do processo. Né? A rigor, um exemplo claro é o Paulo Freire. Quando nós fazemos uma crítica à leitura freiriana do processo educacional, nós vamos perder muito. Sim. O que muitos países aproveitam e universidades reverenciam. Mas, assim, 2 capítulos aí parecem ser muito, muito parecidos, né? O da identidade, ensinar a identidade terrena e ensinar a condição humana. Só que aqui tem um paradoxo, né? Tem uma brincadeira que ele fez com a gente. Tem uma pegadinha. Professora, qual que é essa diferença da identidade humana e da identidade terrena? Isso, é uma pergunta excelente essa, porque eu confesso que a primeira vez que eu li esse livro, depois eu li de novo o sumário e falei, 2 capítulos iguais, aí caiu a ficha durante a leitura, né? Ensinar a condição humana vai ser cuidar para que o ser humano se identifique como ser humano e, dessa forma, identifique os outros como seres humanos também. Já a identidade terrena tem a ver com o fato de vivermos no mesmo planeta. Então, a identidade terrena não é mais a questão só de eu me identificar como humano, ver o que o outro tem de humano e aí nós
ambos vamos ter essa condição reconhecida, o que facilita as interações. No caso da identidade terrena, eu vou tratar da condição do ser humano no mundo, no planeta. Eu vou, nesse âmbito, desenvolver um sentimento de pertencimento que nos une à Terra, não somente uns aos outros, como é na identidade humana, mas que nos une à Terra. E isso a gente vai conseguir fazendo uma viagem pela história geral dos primeiros humanos, do Homo sapiens, da diáspora, né, da dispersão dos povos antigos, até chegarmos na nossa era da informação, que se desenvolve numa sociedade do conhecimento. Portanto, quando se fala em desenvolver uma identidade terrena, significa desenvolver uma consciência básica que vai ter algumas nuances. Uma consciência ecológica, ou seja, nós todos, seres mortais, habitamos aqui na mesma biosfera. Uma consciência antropológica que reconhece que há unidade na diversidade, que as diferenças são o nosso ponto em comum. Uma consciência cívica terrena, ou seja, que é responsabilidade nossa sermos solidários com todos os filhos da Terra. E uma consciência espiritual, que ele usa um termo bonito chamado simbiosofia, que é a sabedoria de viver junto. Portanto, aprender identidade terrena vai ser aprender a estar aqui no planeta. Isso significa aprender a respeitar, a se comunicar, a compartilhar e, acima de tudo, a cuidar de mim, dos outros e do planeta propriamente dito. Nesse momento aí, professora, uma coisa que me chama a atenção é que o discurso do Edgar Morin parece ter sido reaproveitado pelo Papa Francisco na encíclica da Casa Comum. Sim. Ou os dois estão em muita sinergia, né? Assim, eu senti isso, não sei se eu estou equivocado nessa minha visão. Não, mas parece que os bons se juntam, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Tem uma corrente energética aí que eu vou te falar. A corrente do bem, ela se manifesta nas ações de cada um. Isso. O Morin, ele menciona que há princípios de esperança na desesperança. E quais princípios são esses que nós estamos precisando aprender agora? Tudo de novo. Falar. Esse vem assim, né? Vem como uma luva para nós. São princípios, obviamente, que não vão trazer nenhuma segurança, nem solucionar os problemas, mas é interessante porque ele diz o seguinte, que a desesperança pode gerar esperança se a gente observar 6 princípios dela. O primeiro princípio da desesperança seria o seguinte, princípio vital, né? E aí ele diz o seguinte, que não é a esperança que faz viver, é o viver que cria esperança para viver. Então, o primeiro conselho é: todo humano pode, regenerando a sua esperança, regenerar também a sua vida. Olha que lindo, hein? Lindo, não? O segundo é o princípio do inconcebível. Lembrando o seguinte, que todas as grandes transformações do mundo, antes elas eram impensáveis. Ninguém acreditava que podia acontecer, né? Leonardo da Vinci é quem o diga. Exatamente. Exatamente. É aquela máxima, se eu não me engano, foi o Henry Ford que falou. Ele não sabia que era impossível, então foi lá e fez, não é? Foi lá e fez.
O princípio número 3 é o princípio do improvável. E aí diz o seguinte: acontecimentos felizes na história do mundo, em algum momento não se acreditava que ele seria provável de acontecer. Eu lembrei aqui agora, nesse momento, me veio caiu uma ficha. Veio aqui uma ideia. A questão das pessoas que estavam em campos de concentração durante o Holocausto. Imagina quão improvável eles acreditavam que poderiam ser libertados um dia. No entanto, tiveram um momento feliz na história de poderem ser resgatados que antes eles não saberiam. Mas a esperança garantiu isso. O princípio 4... Muito importante isso. E acaba sendo um pouco de Viktor Frankl isso também. Sim, sim. Agora, o princípio 4 é divertido, porque ele usa a analogia com o animalzinho, a topeira. Então, ele chama de princípio da topeira. E ele diz o seguinte, que a topeira cava as galerias subterrâneas e vai transformando o subsolo antes que a superfície seja afetada. Ou seja, nós precisamos ir cavando os nossos caminhos e nos prepararmos para as eventualidades. O outro princípio que a desesperança pode transformar em esperança é o princípio da salvação. E isso é a consciência do perigo. Ter consciência de que o perigo existe, salva. E ter consciência de que o perigo está ali é que me dá esperança de poder me livrar dele em um determinado momento. E, finalmente, o princípio antropológico, que tem a ver com o homem, né? Que tem a ver, diz o Morrão, o seguinte: até o presente, a humanidade se encontra longe de ter esgotado suas possibilidades intelectuais, afetivas, culturais, sociais, políticas, etc. E isso é a nossa maior esperança. Ainda há muito o que fazer e nós temos os recursos em nós no momento em que nós entendemos que temos uma identidade terrena e que precisamos lutar pelo planeta e por quem está neste planeta. Essa, então, professora, seria a ideia da cidadania terrena, porque exatamente. Quando a gente... isso me lembra muito o livro que é do Boff, né? O Saber Cuidar. A própria capa já tem duas mãos segurando o globo terrestre. E como nunca nós estamos precisando de acordar, sobretudo as novas gerações, né? Quais gerações que nós vamos entregar para o futuro e não qual futuro somente nós vamos entregar para as novas gerações. Porque existe uma cadeia de interdependência. Como criar essa cidadania terrena na visão dele? Olha, o planeta, evidente, precisa de um pensamento consciente, né? Que vai ser nutrido pelas culturas do mundo de acordo com a sua unidade, diversidade, etc. E educar para esse pensamento de cidadania terrestre é a finalidade da educação. Então, a educação é transmissão do antigo, mas ela é também uma abertura de mente para receber o novo. E, com isso, nós temos essa grande missão da novidade que seria uma cidadania terrestre. O desenvolvimento dessa noção cidadã do planeta é que seja uma cidadania não somente material, mas que ela seja também intelectual, afetiva, moral, de resistência à vida de consumo excessivo, à tirania, à opressão, à violência. E isso é que seria a base para as novas criações do ser humano, que tem em si, como eu disse anteriormente,
recursos criativos inesgotáveis e que precisam ser considerados. Em resumo, para ensinar a cidadania terrestre, a educação precisa ensinar a ética da compreensão planetária. Essa ética pode salvar a humanidade e a biodiversidade da qual nós todos fazemos parte e dependemos. Nossa, isso é de uma seriedade, de uma responsabilidade muito grande. Enorme. Eu estava, depois da live de ontem, eu estava lendo a carta, né, que deu permissão de fazer o troféuzinho aqui da Malala. Uhum. E ela foi tão humilde que ela disse, não, estou muito feliz em saber que existem professores que estão preocupados com a cidadania das girls e dos boys, dos rapazes e das moças brasileiras. Continue nesse caminho. Então, uma pessoa que entende o que é cidadania terrena é aquele que percebe que se o bem acontecer lá na Indonésia, né, por uma frase dele, por um gesto dele, aquilo que a Madre Teresa dizia, que a gente é uma gota no oceano, mas que se a gota não estiver ali, não vai fazer diferença. Não vai ter nada, Então, ao escutar o Mohan falando dessa cidadania terrena, eu lembrei de tanta gente, do Mandela, do Luther King, do Betinho, exato, da doutora Zilda Arnes, né? Pessoas que já praticam isso ou já praticaram isso naturalmente, como uma das inteligências dessas inteligências que o Gardner fala, né? A inteligência inter e intrapessoal. Uma inteligência que se abre. E, professora, eu lembrei também do seu pai. Olha que a diferença que ele vai fez. Me emocionar, hein? A diferença que ele fez, tanto para a cultura da cidade, quanto para essa herança intergeracional que ele deixou para a senhora, para a sua neta que fez essa pergunta tão linda. A gente viaja no tempo, me perdoa, eu também fico, mas azar. Uma live também a gente pode emocionar. E o que seria de nós humanos se não fosse a emoção, não é não? Sobretudo para enfrentar as incertezas, né, professora? Exato. Ele fala sobre as incertezas de lidarmos com conhecimento que parece um paradoxo, assim, parece um choque. O que você pensa sobre esse paradoxo, esse choque, assim? Concordo. Viu, Luiz? Plenamente. Eu elogiei seu avô aí agora, tá? Pode anotar aí, Luiz. Que ótimo. Te garanto que ele elogia junto. Que bom. Nós, graças a Deus, nós fomos abençoados com uma cabeça extremamente aberta, muito adiante do seu tempo, e que nos ajudou a lidar com as incertezas, inclusive com as incertezas que a ausência dele criou para todos nós, né? E nos ajudou a nos mantermos firmes no caminho. Ele e a mamãe tiveram duas coisas muito interessantes. Não só ele nos ajudou com as incertezas, como a mamãe fez um comentário, quando ela se foi, é porque ela teve um aneurisma e não sobreviveu à cirurgia dele. E sabendo a gravidade, lúcida, ela veio para mim e disse assim, olha, vou te avisar uma coisa. Quando todas as palavras faltarem, reúna coragem. Essa coragem vai te dar chance de seguir sem mim. E faça como eu. Quando cansar de seguir nesse caminho, se tiver uma pedra na frente, não tira, não joga a pedra fora do caminho, não. Senta nela, descansa, respira fundo, desce do outro lado e continua. Então, com pessoas com essas lições, é que a gente aguenta o tranco
das ausências, porque a permanência deles em nós é muito maior do que apenas do corpo. É uma permanência de alma, não é mesmo? Professores, o movimento Educação é o Alvo nasceu por dois motivos. Um, porque eu fui ameaçado de morte numa escola municipal de uma periferia aqui. Então Olha. eu fui o alvo. Saí no porta-malas de um carro. O outro foi porque depois do meu aneurisma, né? Eu trabalhava numa grande corporação de educação muito conhecida, né? Que fica ali na Prudente de Moraes. Hoje compra tudo da educação brasileira e tive que parar tudo porque foi descoberto. Aham. Então, na dor, a gente aprende muita coisa também, né? Para ser vencedor, empreendedor, né? A gente vence apesar da dor, E frutos das incertezas, não é? das incertezas. É esse paradoxo que ele fala, Exato, né? esse paradoxo do conhecimento e incerteza, sem dúvida, parece um paradoxo, sim. Mas é porque nós não estamos acostumados a questionar os conhecimentos. Lembrando, né, aquele capítulo 1 de ontem, nenhum conhecimento é absoluto. Então, se nós lembramos disso, há lugar para as incertezas na maior facilidade, né? E aí eu lembraria o seguinte: o mundo é paradoxal. Não existem apenas as inovações, há também as destruições. Até mesmo na questão da inovação, um dos termos que se usa é a inovação disruptiva, que não deixa de ser uma destruição de alguma coisa para algo melhor aparecer. Então, nós precisamos relembrar que não há conhecimento absoluto, precisamos estar prontos para o inesperado, para as mudanças, sempre com a certeza de que destruições podem trazer novos desenvolvimentos também. E o questionamento deve ser: é hora de mudar? Como mudar? Mas, lembrando, mudar vale a pena, porque ajuda a incerteza a ir por um caminho mais tranquilo por algum tempo. Até, óbvio, que o mar E ele fique fala, revolto. ele fala uma coisa assim do mar revolto, né? É preciso aprender a navegar num oceano de incertezas. Como é que isso é possível, hein, professor? Não é? Agora que o mar fica revolto, a coisa fica feia. Mas é o seguinte: as ciências permitiram que a gente adquirisse muita certeza, né? Mas, ao mesmo tempo, ao longo do século XX, é que começaram a haver zonas de incerteza que são elementos que a educação precisa incluir no seu, entre aspas, conteúdo. Né? A educação deveria incluir o ensino de quais foram as incertezas ao longo do tempo nas ciências físicas, né? Na microfísica, na termodinâmica, na cosmologia, nas ciências de evolução biológica, histórica e etc., de forma que o aluno percebesse que o conhecimento não é estático, mas é uma aventura e que a educação pode fornecer um apoio esse que é indispensável para o mar das incertezas. Em qualquer tipo de educação, isso cabe, tanto na educação formal, escolar, como na informal das interações humanas. É preciso abrir espaço para as grandes interrogações. É isso que vai dar possibilidade de nós praticarmos questionamentos e, com isso, conhecermos mais. Porque questionar é que é o oxigênio do conhecimento, não é mesmo? E é necessário, então, que a escola permita que o aluno vivencie estratégias para lidar com o imprevisto, para lidar com as incertezas, intervir no futuro por meio daquilo que está acontecendo agora
e trabalhar com informações que são obtidas em determinado tempo, mas há tempo de melhorar o percurso naquele mar de certezas. É assim que o futuro, que é sempre muito aberto, mas também muito incerto, pode ser navegado com o que aprendemos para, pelo menos, tentar minorar essas dificuldades que vão aparecendo ao longo do caminho. Concorda comigo? Nossa, isso é provocador e a pergunta que nos traz qual legado esse capítulo pode deixar para as incertezas, né? Por quê? Nós estamos vivendo agora um dos maiores períodos de incerteza desse Certamente. ainda novo século, né? É. Às vezes eu vejo os autores escrevendo assim, a educação do século XXI. Eu acho preocupante, porque nós só temos 2 décadas ainda, né? Uhum. Então, eu até corrigi um texto meu que eu falava do século XXI, eu falei as primeiras 2 décadas. É. Eu Por diria, quê? realmente, a educação contemporânea, seja ela que momento for, né? Porque É, não pode ser estático de forma nenhuma. Nós temos que lembrar, e isso tem tudo a ver com essa sua correção, que uma história, ou a história do mundo, ela não se constitui de evolução linear. Né? Eu isso. digo que é igual abrir as janelas do computador, elas vão se abrindo simultaneamente. Então, é importante compreender que a incerteza da realidade, estando aí, chama para que nós consideremos o acaso, o aleatório, o inesperado, o imprevisto, o emergente, aquilo que ocorre num determinado momento, como a escola que dormiu com o aluno dentro de sala e acordou vazia, não é? E isso É, ajuda até a nossa sanidade mental, porque se eu já estou pensando no acaso, na incerteza, no imprevisto, eu não vou me assustar com a mesma intensidade e vou ter mais condições de lidar com ele. A precaução tem o seu espaço, sem dúvida, mas desenvolver resiliência nos tempos das tragédias pode nos propiciar novos campos de desenvolvimento pessoal e, por que não, planetário também. E é isso, na minha opinião, que comprova a necessidade de ensinar o que nós chamamos de ecologia da ação. É uma atitude que se toma quando uma ação é desencadeada e eu preciso escapar dela porque não era meu desejo nem minha intenção. Eu terminaria, estou vendo aqui meu relógio, vendo que já estamos quase no final, é, eu terminaria dizendo, sem medo de errar, que o legado maior desse capítulo sobre incertezas é a coragem. Afinal, ele nos conclama a enfrentarmos as incertezas. Um conselho mais do que pertinente para as dificuldades que nós estamos vivendo no atual momento. E a minha mensagem seria para cada um que está aqui e, obviamente, pedindo que eles transmitam aos seus. Sejamos corajosos nas incertezas que temos enfrentados. Ô, gente, e quem puder, acredita, fica em casa. isso mesmo, professora. Eu quero agradecer por essa aula. Avaliação aí, tá, gente? De 1 a 5 estrelinhas, né? Essa é a hora difícil de ser avaliado, né? É, e a escola vai ter que aprender a reavaliar a avaliação, né? Exatamente. O, o- Ontem eu vi o seu post da Revolução Francesa Uhum. e você explicando esse capítulo 5 das incertezas do Morin, eu fiquei pensando, né? Como a Terra
também acaba fazendo com que a pessoa ela cria sua identidade, né? Ele é Exato. filho de um país que fez a revolução da liberdade, da igualdade, da fraternidade, Isso, que ainda marcou o inacabada, início da contemporaneidade, né? ainda inacabada, mas assim, e que passou pela Primeira e a Segunda Guerra e fez 99 anos. Então, assim, essa nossa releitura aí parece que estava combinada no universo, né? Exato. Em Escrito aniversário da nas Revolução estrelas. Francesa. Aniversário da Revolução Francesa. Nós estamos na semana de aniversário da Malala, que foi dia 12, né? Por causa do troféu. Isso. E Os noventa e é nove anos do Mohan. e aniversário da Revolução Francesa, É né? tudo junto. E aí Tá aí as amanhã nós temos interligações mais. de saberes, né, Paulo? É, Interligações de saberes essenciais. professor, você está ganhando tanta estrelinha aí que está melhor do que o Cruzeiro. Aqui, mas para isso, infelizmente, a gente não está tendo que fazer força, né? Tá não, né? Tá fácil. Tá fácil. Ganhar essas mais do que estrelinhas do que o Cruzeiro tá fácil. E olha que eu sou Professor, cruzeirense, muito hein? obrigado. Eu também. Muito obrigado, gratidão e alegria, viu? Foi uma honra Obrigado. mesmo. E amanhã às Vibrando, 19 nós estamos aí, se Deus quiser. E ó, vivendo e aprendendo. mais uma vez, obrigada. E nós todos vibrando em amor e cura para esse mundo. Isso. Obrigada, Tudo de bom. Paulo. Muito obrigado, Tudo de professor. bom. Tchau. Tchau.